Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa live dos Campos para a Rede. Hoje tenho o prazer de entrevistar Moreno, grande jogador da década de 80. Vai contar um pouco da sua história. Moreno, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Roberto. É um prazer estar aqui com você. Batemos esse papo, falamos um pouco da nossa história, né? E espero que todo mundo goste do que vai ser falado aqui. E vamos lá, vamos botar fogo nessa live aí, querido. Tá certo. Com certeza vão gostar, porque a sua história é muito bonita e é digna, é uma história honrada. Moreno, me conta um pouquinho quando você chegou ali na base do Botafogo, passou para o Américas, e aí até chegar aquele time profissional que tinha aqueles craques lá, Eloy, Gilson Gênio, Duílio, uma safra maravilhosa do América, um timaço. Como é que foi isso, meu amigo? Então, Roberto, as coisas tinham que acontecer, né? Eu falo que eu sou da Baixada Fluminense, eu sou de Nova Iguaçu, e precisamente do distrito de Auste, né? Que eu acho que é o melhor distrito do Rio de Janeiro. Aqui nada É, acontece de ruim. Então, no meado dos anos 70, o Botafogo, eu tinha aí meus 15 anos, o Botafogo veio jogar aqui. E em meio tempo, o Neca, que para mim é o maior descobridor de talento que houve aqui no Rio de Janeiro, ele em meio tempo ele já me separou e já me disse que eu era titular no time dele no Botafogo. Então, tudo aconteceu muito rápido. E isso aconteceu num domingo, numa terça-feira eu me apresento ao Botafogo ali no 24º BIB, quem é do Rio sabe onde é, na entrada da ilha ali, um quartel. Se eu não sei mais se esse quartel ainda está funcionando. uhum. E a verdade é que quando eu chego lá, eu já encontro um dos meus ídolos, que é o Paulo César Caju, né? E aquilo já trouxe um impacto. Com 15 anos, você encontrar uma fera dessa e ser recebido por essa fera, né? Encontro o Marinho Chagas, encontro o Búfalo Gil, encontro o Manfrini, encontro o Mendonça. Então já criou-se e já me senti jogador. Na verdade, quando eu cheguei com 15 anos, já com a certeza que seria titular, e isso já me trouxe uma segurança muito grande. E como Neca, eu tenho que honrar esse homem, porque ele me batizou, né? Meu nome é Paulo Roberto, mas ele não me deixou entrar em campo sem antes ele me apelidar, né? Então enquanto ele não conseguiu o apelido que ele queria para mim, eu não entrei em campo. E ele botou sal, botou água, e só falou: a partir de hoje você se chama Moreno. E a partir disso eu entrei em campo. E um ano jogando no Botafogo, onde o Neca me lapidou, o Neca foi a pessoa que me posicionou dentro de campo, me mostrou o posicionamento, como é que deveria funcionar, minha movimentação, meu equilíbrio. Tudo isso o Neca foi responsável na minha vida, na minha formação. Então, eu sou muito grato a ele, né? Ele já não está mais vivo, mas eu sou grato porque o filho dele ainda vive, né? Ainda tem família, e com certeza isso vai chegar até essa família, essa gratidão que eu tenho por ele. Maravilha. E ele sai do Botafogo um ano depois, por uma briga, e vai para o América, e leva um time inteiro e mais reserva, e falando que aquele time seria campeão carioca. E não deu outra. Nós fomos campeões carioca, né? Infanto-juvenil, hoje juvenil. O último título do América na década de 70, foi em 79. E logo começa a frequentar, nesse mesmo ano, começa a frequentar o profissional. E jogo lá com o Marinho Pérez, com meus 18 anos. Aí já começa a jogar com o Marinho Pérez, que o Marinho Pérez é o cara que foi capitão da seleção brasileira, né, em 74, Santos, Palmeiras, Barcelona. E o Marinho foi um cara que me deu muito apoio também nessa mudança, né, nessa frequência que eu tinha no profissional, um cara que me abraçou. E hoje se tornou um amigo, né, muito, muito, muito perto. E o Marinho que me lançou, né, no profissional. Então, a partir daí, eu começo a consolidar a minha carreira profissional, já com meus 18 anos, frequentando as seleções de base. E no ano de 82, quando a gente sobe definitivamente, né, aí com meus 19 para 20 anos, a gente consegue conquistar o título mais importante da história do América, né, que o América não valoriza muito não, Roberto, mas Campeão dos nós, como campeões, né? ídolo, o torneio dos campeões, nós como ídolos, né, eu acho que os outros jogadores deveriam
tocar mais nesse, o Edu principalmente, deveria tocar mais, né? Porque eu sou um dos que levanta essa bandeira, porque é o título mais importante que o América conquistou na sua história. É o único título nacional que o América tem. E dizem, né, que serviu como modelo para a Copa do Brasil. Então deveríamos dar mais valor a isso, com certeza. Mas eu faço um dos gols na final contra o Guarani, né? Então a minha carreira decolou a partir disso. A realidade é que minha carreira decolou, né? Logo depois, o Dudu, que era o treinador que formou esse time, né? O Dudu da academia lá do Palmeiras, né? Ele que formou esse time, e ele sai depois dessa competição. E a diretoria do América, eu acho que foi uma sacada muito, muito bem dada, até por conta da história que o Edu Coimbra, né, que veio ser o nosso treinador na sequência, tinha no clube, tem no clube. Ele era treinador da base, então trouxeram ele. E o Edu, para a carreira dele, foi muito bom, que nós fomos campeões da Taça Rio. Ele já subiu, ele e o Antônio Melo, que hoje está lá no Palmeiras, e já fomos campeões da primeira edição da Taça Rio. E decidimos aquele Carioca de 82 num triangular, Vasco, Flamengo e América, ou América, Flamengo e Vasco. E, na verdade, eu posso falar com grande tranquilidade, que eu converso com alguns amigos, os ex-jogadores, eles falam assim, o time de vocês era o melhor time que tinha. Mas não tinha VAR, não tinha nada naquela época, né, Roberto? Então, o América nunca teve força política, mas ninguém pode tirar o que nós conquistamos, né? Então, a partir disso, minha carreira tem uma consolidação. Vou à seleção brasileira, pré-olímpico, classificamos o Brasil para as Olimpíadas de Los Angeles em 84. Antes disso, no amistoso, tivemos a oportunidade de estar com o Pelé lá em Goiás. Então, para um cara saído da Baixada, de uma família pobre, as coisas aconteceram muito rápido. Então, o futebol me proporcionou isso, né? E daí do América, decidimos em 84, 83 também a Taça Guanabara com o Fluminense. Então a América começou a frequentar de novo as finais, as semifinais dos campeonatos carioca, né? Essa é um pouco da história nossa ali dentro desse clube. Perfeito. Me diga uma coisa, nesse inteirinho aí, você recebeu uma proposta para ir para a Itália, na verdade o América não te vendeu, isso atrapalhou sua carreira, isso deixou você muito chateado? Conta um pouquinho para a gente aí, por favor. Então, Roberto, no jogo, eu era artilheiro da Taça de Prata. O América, nesse período, em 82, o América estava na Taça de Prata junto com o Corinthians. E na primeira fase da Taça de Prata eu fui artilheiro. Jogava de 9 e o Aloy 10. Eu já sabia jogar ali na frente. Era um centroavante que se movimentava, não era um centroavante fixo, fiz muito gols. E terminando a primeira fase, o América e o Corinthians subiram para a Taça de Ouro. Era a Taça de Prata e subimos para a Taça de Ouro. Então nós não terminamos a Taça de Prata. Então eu não consegui ser o artilheiro definitivo daquela Taça de Prata, a não ser na primeira fase. E no jogo América e Vasco, no Maracanã, terminado o jogo, eu saindo do Maracanã ali embaixo, no estacionamento, um senhor, né, estatura baixa, falando meio enrolado, e ali no meio do torcedor, conversando com alguns torcedores, não quis dar muita atenção a ele. Mas um amigo perto de mim, e ele percebeu também que esse amigo estava muito junto, chamou esse amigo, se apresentou, e esse amigo veio e me falou, ó, esse ali é um empresário italiano chamado César Lamberto, que foi que levou esses grandes jogadores de futebol da Itália, né? Ele quer falar com você. Aí sim, eu tive ali, pedi licença ao pessoal que estava conversando comigo, e fui falar com ele, e marcamos um almoço no dia seguinte. Isso aconteceu ali na Cidade Nova, ali perto do prédio da prefeitura, para quem conhece aqui. E aí ele me fez a proposta, né? Tu imagina. Ele falou, as palavras dele, ele falava assim, você vai viver igual um príncipe na Itália. Eu tenho uma proposta para você para Udinese e para Fiorentina. Só que ele falou assim, Moreno, a única coisa que ocorre é que eu estou com a imprensa italiana há uma semana no Brasil por causa de você, e o América não abre os portões, não atende o nosso telefone e não fala para você o que está acontecendo. Aí você imagina, né, a cabeça de um jovem de 19 para 20 anos, ouve isso,
E o América, até hoje, né? Eu falo que o América nós sempre tivemos uma diretoria fraca. Ele não gosta que eu fale isso não, mas nós temos que ser realistas. Nossa diretoria sempre foi fraca. Nós nunca tivemos poder político, por isso nós não conquistamos, não fomos mais à frente. Então, um jovem de 19, 20 anos, houve uma proposta dessa e ouve da boca desse treinador o que está acontecendo, aquilo me entristeceu demais, né? Porque até hoje ninguém me deu satisfação de falar, Moreno, nós não vamos te vender porque você hoje vai se tornar um ídolo do clube e precisamos, queremos ganhar título. Só que não é só dentro do campo que se ganha título. Título a gente sabe como é que funcionava o futebol carioca e brasileiro. Precisava ter força política. Então, com certeza, o Roberto, atrapalhou. Uma proposta de 1 milhão, a primeira vez com essa idade, você ouve falar em US$ 1 milhão, coisa que não era falada no início dos anos 80, não se falava em US$ 1 milhão. Se você Então, Com certeza, se você comparasse o seu salário do América com o que você iria ganhar lá... Não tinha dúvida. E o América, um grande problema, Roberto, é que o América, o mês tinha 90 dias. Né? O mês lá no América chegou a ter 12 meses. Né? Então, o América sempre dificultou. E isso, para mim, foi uma grande barreira. Eu digo, não a instituição América, porque eu sou América. Né? Eu quis ser América. Eu poderia ser outro clube, não. Eu quis ser América e sou América. Então, não diga a instituição, que a instituição nada tem a ver com isso. Né? Mas o América poderia ter avançado nessa negociação, não é verdade? E ter me transformado a minha vida, né? Ter transformado o clube, porque era uma proposta gigantesca. E eles não souberam lidar com isso. Isso atrapalhou muito a minha carreira dentro do clube, a minha convivência dentro do clube, né? Porque os torcedores não sabiam o que estava acontecendo. Um jogador que aparece com seleção brasileira, com uma situação tão abalaçadora, na verdade, né? E de repente esfria, mas o torcedor não sabe, porque o América era o meu maior adversário nesse momento. Os adversários dentro do campo não era o problema. O maior problema era o América, porque eles não me davam satisfação. Então, isso me prejudicou bastante. E o interessante é que não foi só essa proposta de fora do país que teve. Teve uma outra ainda mais pesada. Isso nunca chegou aos meus ouvidos. Só chegava por terceiros, por empresários. Então, como eu te disse, eu adotei o América como meu clube de coração. Né? Mesmo com tudo que passei, eu decidi torcer para o América. Né? Poderia ter torcido para outro clube, mas não. Mas eu torço para o América e sou América. Então, esse é um pouquinho um resumo, né, do que nós fizemos nesse clube. Tem muito mais coisas ainda, mas tem mais história dos outros clubes que passei, né? Tem. Nós vamos falar um pouquinho. Essa live, inclusive, no Instagram, ela só tem 55 minutos. Depois a gente pode marcar uma outra para complementar, fazer a segunda parte. Mas vamos que vamos. Deixa eu te falar. Legal. Aí você sai do América, você joga no Náutico, Joinville, Curitiba, Atlético Paranaense e vai jogar no Sport Boys do Peru. Conta um pouquinho dessa trajetória aí nesses clubes aqui do Brasil e a tua experiência lá fora. Muito legal. Eu fui levado para o Náutico por um dos maiores empresários no segmento no Brasil. Talvez um dos homens mais ricos do país hoje. Um amigo particular que o futebol me deu. E essa minha transferência também me aproximou desse grande empresário. E ele me ligou e falou, vem passar um ano comigo aqui em Recife para esfriar a sua cabeça, né? Porque ele sabia dos problemas que eu enfrentava aqui. E a negociação deu certo, eu fui embora para Recife, passei um ano maravilhoso com ele, me tornei uma das referências do Náutico naquele ano. Quando saí do Náutico, eu tive uma despedida em todo o Nordeste, né? Foi gravado um programa do Globo Esporte do Nordeste, a minha despedida do Náutico, porque foi uma passagem muito bacana, muito intensa. E do Náutico eu parto para Joinville, já com o Edu Coimbra, treinador do Joinville, e nada mais, nada menos, quem veio me fazer a proposta de transferência para o Joinville foi o dono da Tigres, Tubos e Conexões Tigres, João Hansen Júnior.
né? E aí também não tinha como dizer não, né? Porque havia sido um pedido do Edu. O Joinville era um time que, em poucos anos, em 12 anos, talvez, naquele momento, ou um pouco mais, agora eu não me recordo, de existência, já tinha conseguido 10 títulos, né? E quando eu chego lá, fui artilheiro, fomos campeões, né, do Campeonato Catarinense, e marquei minha história nesse clube também. E aí um grande treinador, foi da seleção brasileira também, foi jogador da seleção e foi treinador da seleção, ele me fez uma proposta, ele falou: torce para me ser treinador da seleção que eu vou te levar para a seleção comigo. Você tem que jogar uma Copa do Mundo. Olha que legal. Certo. E nessas idas saí do Joinville e fui para o Coritiba, porque ele nesse período ele era treinador do Coritiba. Só não vou falar o nome aqui porque não convém falar. E Tá certo. aí, no Coritiba, tivemos uma passagem não tão brilhante como foram nos outros clubes. E passei numa transação, passei para o Atlético Paranaense, aonde marquei minha história também. E aí, fui vice-campeão no Curitiba Paranaense, fomos vice-campeões no Atlético Paranaense, eu como artilheiro. E aí o Edu foi para o Sport Boys no Peru. E faltava na minha carreira, além de uma Copa do Mundo que eu tinha certeza que disputaria, faltava uma Libertadores. Então aparece a oportunidade, através do Edu, de nós disputarmos essa Libertadores. Então me transfiro, mas antes disso havia uma negociação para vir para o Botafogo, com o Emil Pinheiro, e não conseguimos concretizar essa negociação. E aí eu resolvo, arrumo as malas e vou jogar minha Libertadores, né, no Sport Boys do Peru. Mas fomos jogar numa chave muito difícil contra o Atlético Nacional de Medellín e o América de Cali, que tem uma história muito engraçada, por sinal, nessas eliminatórias, né? Porque o grande benemérito do Nacional de Medellín era o Pablo Escobar, né? Então, na minha Terrível, né? chegada... terrível. Na Ou minha ganhava ou chegada ganhava. no... O time na Colômbia eu ganhava, ou jogando em casa eu ganhava, né? Eu ganhava, o resultado era certo. Mas, por incrível que pareça, nós, quando saímos do Peru, nesse primeiro jogo, nós fizemos uma preparação até adequada, muito boa, por sinal, mas essas duas equipes, na verdade, era a base da seleção colombiana de 94, com Rincón, Asprilla, Higuita. Era uma das seleções mais fortes que existiu, né? Nesse período, ou aí da Colômbia de todos os tempos. Provavelmente. Então, quando chegamos na Colômbia, que saímos de Lima, fomos para a Colômbia, nós fomos recebidos quase que a pedrada quando chegamos em Medellín, né, que era o primeiro jogo lá contra o Nacional. E nós fomos muito hostilizados pelos próprios jogadores, pelo torcedor, pelo colombiano, porque é um torcedor apaixonado pelo Nacional. E houve uma afronta muito grande contra a gente, falando que iriam golear o nosso time, que o Peru já não representava mais nada no futebol internacional. E essas coisas assim na televisão, né? Essas afrontas na televisão, todo mundo falando. E aí, quando nós, no dia seguinte, no estádio, né? A recepção foi que a torcida quase que virou o nosso ônibus no pátio com todos os jogadores dentro. Essa foi a recepção que nós tivemos quando nós chegamos no pátio do estádio do Nacional de Medellín. Então, a gente fica assim, nós, os ex-jogadores, que eu falo, a velha escola, a gente conversa e fala que pressão, né? Você tinha que ter uma mente muito forte para passar por esses problemas, né? Hoje não, hoje você tem câmera em todo lugar. Se acontece um caso desse nível, a FIFA intervém, Sim. né? E lá não tinha nada disso, éramos nós e nós. Então, a nossa segurança, na verdade, a segurança do presidente pessoal, foi que nos livrou daquele momento ruim e nós conseguimos chegar ao vestiário. E aí, todo mundo com sangue nos olhos, né? Adentramos ao campo, fizemos nossos aquecimentos, e eu me lembrei, num flash assim, de perguntar ao árbitro como é que tinha sido
a estadia dele ali. Porque se a nossa foi daquele jeito, e ele é a figura mais importante em termos para conduzir o jogo, como é que tinha sido? E antes de começar a partida, o alto-falante do estádio anuncia a presença no estádio do Pablo Escobar. E o estádio todo levanta e faz aquela saudação a ele. E aí foi que me deu esse estalo e eu cheguei no ar e falei, senhor, já arranhando ali meu portunhol, falei, senhor, como foi a sua estadia? Como o senhor está para apitar esse jogo? Né? Porque a gente sabia que houve pressão nele também. Sim. Né? E ele falou que estava bem, que ia apitar o jogo, que o jogo era Vera, né? Em espanhol falando, que era para mim ficar tranquilo, que não ia passar nada, enfim. E, na verdade, ele foi um árbitro imparcial. Ele apitou o jogo. Esse jogo, nós chegamos a estar ganhando de 2-1, e depois eles empataram. O estádio, no primeiro tempo, se voltou todo para a gente, para o nosso time, aplaudindo o nosso time, vendo o que estava acontecendo ali. Mas não foi fácil você jogar uma Libertadores, né, nessas condições, né, e você conseguir sair lá de dentro com um empate. Nós empatamos com esse time lá dentro, jogando futebol. Nosso time também era um time muito bom. E foi uma surpresa para todos que alguns jogadores nos pediram desculpa, depois foram ao estádio. Eu acho que, carinhosamente, foram por vontade própria, mas pelo Escobar mandando, foram lá pedir desculpa porque eles falaram que ia ganhar da gente muitos gols. Tá certo. Então, essa é uma história da nossa Libertadores, né? Uma história pesada para nós que vivemos esse momento muito ruim, e conseguimos marcar nossa presença também nesse dia lá. Tá certo. Moreno, me diga uma coisa, na época que você jogava em 80, mesmo que você jogando num time grande, por exemplo, o Atlético Paranaense hoje é um dos times grandes do Brasil. O América, na época, batia de frente com todos os times. O salário daquela época, pelo que eu acompanho, não era um quinto do que se ganha hoje jogando um jogador reserva do Vasco. Né? Você era titular do América, você era titular por onde passou. Comparando, como é que você vê isso? Essa supervalorização dos atletas hoje, né? Porque a gente fala, o Pelé não ganhava quase nada na época, ganhava, logo pro final da carreira ganhou muito dinheiro, mas no início não ganhava quase nada. Copa de 58, o Zico nos primeiros contratos o dinheiro era muito pouco. E hoje, você vê um jogador, um garoto de 18 anos, às vezes tem um salário de 500 mil reais, a multa contratuais é de 400, 500 milhões de reais. Como é que você vê essa mudança tão radical assim de valores, de valorização do jogador? Roberto, eu vou deixar aqui, antes de responder isso aqui, eu vou deixar um abraço para Joinville. Tem muita gente que me assiste lá, é um time muito querido por mim, uma cidade que me acolheu, então quero deixar um abraço para todo torcedor do Jack, nosso Jack querido. Maravilha. Eu sempre toco e falo sempre da velha escola, que eu pertenço à velha escola. Esses jogadores dos anos 80 pertenciam à velha escola. E a velha escola, nós fomos doutrinados a jogar futebol, né? A buscar o gol, a ser vertical o tempo todo, a ter posse de bola, a gostar de jogar com a bola, né? Então, não se havia, né, naquele período, o que o futebol se transformou hoje, né? Hoje o futebol é um negócio, né? E o futebol dentro do campo não chega a 30% do que era o futebol do passado, né? Nós somos saudosistas, não, nós somos realistas. Sim. Né? Eu sou treinador também de futebol. E eu treinei algumas equipes, treinei o América também. O Agulhão, que a gente chama, que é o zagueiro lá do Atlético Mineiro, o Leonardo Silva, foi nosso jogador lá no América, né? Em 2000, e uns outros jogadores, né? Calixto. Então, o que nós percebíamos é que os jogadores profissionais eles tinham muita dificuldade em alguns fundamentos. Matéria de domínio, de batidas diferentes na bola, o que eu e outros grandes ícones aí do futebol brasileiro desse período sabíamos fazer muito bem, né? Então, hoje o futebol perdeu a qualidade, mas ganhou a quantidade, né? Ganhou. Verdade. Porque virou um negócio.
Então, naquele tempo não se falava nisso, né? Por isso eu digo, quando me apareceu essa proposta para a Itália, que me falaram de US$ 1 milhão, acredite se quiser, eu fiquei uma semana sem sono, eu perdi o sono, eu botava a cabeça no travesseiro, eu não conseguia dormir, uma semana direta assim, pensando nesses valores. Então, hoje se fala US$ 1 milhão de salário, de, de... Então, as coisas mudaram, os valores foram trocados. Né? O que deveria ser hoje, por toda essa condição que tem dentro do campo, não existe. E o que hoje, o que deveria ser no passado, o que tem hoje fora do campo, não existe. Então, eu sempre falo da velha escola que eles viraram as costas para a velha escola. O que é a velha escola? Fundamento. O que é a velha escola? O jogador saber jogar, gostar de jogar, posicionamento, equilíbrio, gostar de estar com a bola, aproximação. Isso que nós aprendemos lá no juvenil. Né? Então, hoje, o jogador não consegue trocar 3 passes, triangulação. O jogador não tem equilíbrio na hora de bater numa bola, de fazer uma finalização. Então, são coisas que nós aprendemos, garoto, como se fosse um colégio particular, bom colégio, que nossos pais nos colocaram e aprendemos o melhor. Então, essas escolas, que eu digo, a velha escola, nos ensinou tudo isso. Hoje eu ainda bato bola com alguns jogadores mais novos, mas é totalmente diferente do que é. Então, a gente ainda consegue trazer com a gente aquela coisa da velha escola. Então, o futebol atual virou as costas para isso que nós conquistamos e trouxemos até aqui. Mas aí tem o Vanderlei, que também é da velha escola e conquista título. Tem o Felipe Scolari, que foi meu treinador lá no Curitiba, que também é da velha escola, que tem muita coisa da velha escola, que traz para o momento atual, e é os caras que estão conquistando espaço dentro do futebol. Né? Então, hoje é um absurdo o que se ganha, absurdo o que a gente fala, mas vale o que está escrito. Se está escrito aquilo, é que vai pagar aquilo, maravilha. Gostaríamos, eu não só eu, mas acho que todos os jogadores, os grandes jogadores do passado, gostariam de estar vivendo isso hoje. Né? Uma pena. Então, parabéns ao futebol. Uma pena que o pessoal joga tão pouco e ganha tanto. Vocês jogavam tanto e ganhavam tão pouco. Mas vida que segue. Vamos passar aqui para outra pergunta. Você classificou o Brasil para as Olimpíadas de 84, ganharam lá o pré-olímpico, né? E aí acabou na hora da convocação, vocês ficaram de fora. Botaram o pessoal lá do Inter, se eu não me engano, né? Pegaram lá, fizeram um acordo, deixaram vocês de fora. Ficou essa frustração e também, você até citou um pouquinho, não ter disputado uma Copa do Mundo, sendo que você estava ali entre os melhores jogadores. O Brasil tinha muitos craques na sua época, mas você era um dos melhores e você não ter ido para uma Copa do Mundo. Como é que você fala disso? Então, a questão do pré-olímpico, eu fui o destaque do pré-olímpico. O nosso time tinha o Dunga, tinha o René Weber, o Jorginho, que não era nem titular, o Jorginho tetracampeão, tinha o Ricardo Gomes, tinha o Júlio César, que jogou depois no Guarani, depois foi para a Juventus, o Leís, o Davi, que foi do Santos, Mirandinha, Chicão, uma seleção muito boa. Por isso que eu falo que o América, a gente não sabe, porque ninguém dá satisfação. Agora tem uma questão, eu fui o destaque do pré-olímpico. Então, a gente deveria, pelo menos, de uma satisfação, né, dos órgãos responsáveis, a CBF, mas com seus dirigentes. Mas nem isso, né? Pô, Moreno foi o destaque do pré-olímpico, mas ele não vai ser convocado. Mas por que o Moreno não vai ser convocado, se ele for o destaque? Nem isso eu nunca ouvi, né? Então, o futebol é frustrante, que a gente sabe que é negócio, que é política, que é isso. O América não tinha força. Por isso que eu falo que os dirigentes do América sempre foram fracos. Sempre foram fracos. O grande responsável de o América hoje estar onde está, os dirigentes. O grande responsável de o América não ter chegado mais, dirigentes, porque eles eram fracos. Tem até dúvida se eles eram América, na verdade, né? Porque se fosse, brigavam mais, né? Aquele período nós tínhamos o presidente da confederação, se dizia americano, né? Hoje leva o nome do estádio. Então, eram pessoas que poderiam brigar. E não era a favor nenhum. Eu ser convocado para uma Copa do Mundo não era a favor nenhum. Jogava e muito para que isso acontecesse. Né? Então, o que faltou, na verdade, foi
é o poder político, o poder da caneta, que naquele tempo se fazia presente, né, as convocações. E isso por um tempo me frustrou, porque eu nunca tive um clube, não uma instituição, mas dirigentes que me apoiasse, né? Em todos os momentos mais importantes, eu nunca tive um dirigente, por isso que eu chamo eles sempre de fracos, dirigentes fracos, e não me apoiaram. Nunca pensaram no ser humano, só pensaram, né, como eles queriam pensar, na vaidade deles. Mas isso por um tempo me frustrou, me trouxe problemas internos, interior, que eu consegui, depois de algum tempo, tirar isso e dei sequência à minha carreira, né? Mas não ter jogado uma Copa do Mundo, que eu tinha certeza absoluta, que iria disputar uma Copa do Mundo. E aquela Copa do Mundo de 82, que cogitavam para mim ser convocado de centroavante, porque o Careca havia se machucado, e eu era o 9, que era artilheiro do Brasil naquele período, então eu pelo menos deveria ser testado na seleção, né? O Tele foi me ver jogar no Maracanã, e depois falou comigo que em 86 estava logo ali. Eu falei, no 86 está logo lá, não está logo ali não, está lá bem longe, né? Porque a gente sabia que ele não tinha força para bancar uma convocação minha para a Copa do Mundo, mas pelo menos deveria me testar nos amistosos. Claro. Né? Então, porque havia uma força da imprensa aqui, Moreno, o pessoal da imprensa me falava, tem uma forçação de barra muito grande para você ser testado como 9. Não ia dever nada a ninguém, porque era artilheiro do Brasil, né? E jogando futebol bonito, jogando como centroavante que a seleção precisava, um atacante novo, que se movimentava, que caía, que o jogador que saía da área, tabelava, se movimentava para a direita, para a esquerda, inteligente, né? Então, Jogava era o tipo de fácil. centroavante que jogava fácil, a bola chegava e jogava fácil. Então, se eu Verdade. fosse testado, beleza, até porque seria um teste de fato, porque você encarar uma seleção assim, a queima-roupa, é muito difícil, né? Mas isso tudo, Roberto, e nossos ouvintes, nossos amigos, isso o América, esses dirigentes nunca quiseram fazer isso. Mas graças a Deus, né, Roberto, eu tenho uma história consolidada, aonde eu vou do Sim. Brasil todo, quando eu me apresento como Moreno, acontecem coisas muito legais. No passado eu ia a algumas cidades e as pessoas preparavam até suíte da casa para me hospedar. E era interessante isso, que jogando jogador do América, né? Mas havia pessoas que falavam, Moreno, eu saio daqui do meu estado só para ver você jogar. Eu não torço nem para o América, mas eu saio do meu estado, alguns de Minas, outro ali do Cante, Espírito né? Santo, só para ver você jogar. Então isso tudo para mim é muito gratificante, né? Porque em Recife eu sou muito benquisto, marquei minha história. Em Santa Catarina, marquei minha história fortemente. No Paraná, marquei minha história fortemente. Em Lima, marquei minha história fortemente. Então, eu sou grato, sabe, Roberto? Seria muito legal ter participado de uma Copa do Mundo, ter tido pelo menos a chance de ir às Olimpíadas, né? Como você bem disse, levar o time do Internacional com alguns jogadores do Flamengo. Isso é política pura, foi política pura, né? Quem tem força política conseguiu fazer isso. E o América não levantou um dedo para me ajudar, que não era favor nenhum, né? Já que Sim. eu vinha com o título de o melhor jogador do pré-olímpico. Então, coisas que passaram, hoje é bom, né? Porque a gente contar essas histórias, o torcedor saber, o mais antigo, por sinal, o mais jovem não sabe, mas, meu irmão, eu não devo nada a ninguém em matéria de jogar futebol. O João Jorge Soares, Sim. se eu não me engano, está falando aqui que você jogava demais e que você com certeza está entre os melhores jogadores que estiveram nos 70 anos do Maracanã. Olha, é isso aí. Que legal, Nós né? temos uma história bonita nesse clube. Até para a gente conquistar isso, né? Aí nos 70 anos, nós fizemos lá uma introdução lá no programa do Bem Amigo, né? Do Galvão Bueno. E parabenizamos o Maracanã lá pelos seus 70 anos e contamos um pouquinho da nossa conquista, né? De 82.
Porque, na verdade, seria de 82 do campeão dos campeões, mas não conseguiram lá, e falamos do título da Taça Rio. Com certeza, né? O América era o quinto time do torcedor carioca, mas o futebol carioca era consolidado, né? Com os 4 grandes times, com seus torcedores, com a sua força política. Então, para mim, eu sou grato e tenho tranquilidade, porque o que me propuseram, eu fui lá e entreguei. O que colocaram para mim, eu fui lá e entreguei muito bem. Consciência Né? tranquila, Então, né? consciência tranquila. Dever cumprido. O que faltou já não era mais a minha parte, era essa parte política que nunca houve. Mas o bom é isso, o bom é que a gente é respeitado, né? Sabe desse título também, né? De jogador importante na história do Maracanã, né? E eu sou grato, né? Aos torcedores que sempre lembram isso, que sempre contam a nossa história. Eu vou contar um episódio aqui interessante. Fica à vontade. Nós temos ainda Quando, um tempinho aí. Quando eu joguei no Atlético Paranaense, nós viemos jogar aqui contra o Vasco, em São Januário, e nós perdemos o jogo de 3-2. Eu também ganhei todos os prêmios nesse jogo. Ganhei lá os prêmios que o pessoal dava. Fiz um gol e ganhei os prêmios. O Eurico Miranda, o doutor Eurico Miranda, eu já com meus 29 para 30 anos, ele falou assim, cara, você está melhor do que quando era mais jovem. Eu vou trazer você para jogar no Vasco comigo. Palavras do doutor Eurico depois do jogo. Eu vou trazer você para jogar aqui comigo. Caramba. Eu falei, legal, vai ser um prazer, doutor. Aí eu fui jogar optei por jogar uma Libertadores. Errado ou não, mas optei pela Libertadores. E aí o doutor Eurico falou isso, eu vou trazer você para jogar aqui, porque você tá igual vinho, a palavra dele, você tá igual vinho. Quanto mais velho, tá ficando melhor. Então são histórias, né, de bastidores que a gente pode contar hoje com uma tranquilidade, uma pena que ele já não está mais vivo, né? Para a gente lembrar isso com carinho que ele tinha comigo. Então são histórias que ao longo da nossa carreira foram sendo montadas, né? Que a gente hoje tem a oportunidade de trazer. E além de tudo, o Flamengo, né? Não podemos esquecer que o Flamengo também foi um time que bateu muito na porta para me jogar naquele time, mas muita coisa, não foi pouca coisa, não. Então, eu digo que o América foi o grande adversário, né? Tem um ex-presidente do Flamengo que ele me encontra, ou me encontrava, que ele já é falecido, e ele falava assim, você era o nosso sonho de consumo. Palavras dele, você era o nosso sonho de consumo. Veja só. Eu falei, é uma pena. É o mesmo presidente que leva o nome do Ninho do Urubu. Ele falava assim, você é o nosso sonho de consumo. Eu falei, se eu jogar nesse time, eu vou uma Copa do Mundo ou 2 Copas do Mundo. O que eu preciso é dessa força política, dessa força do torcedor, dessa força da imprensa. O que eu preciso é disso. Se eu jogar um ano nesse clube, eu vou jogar uma Copa do Mundo. Mas eu agradeço. O América nunca me deixou. O América acho que não queria que eu jogasse uma Copa do Mundo, não. Os dirigentes, né? Infelizmente. Quem perdeu foi o torcedor brasileiro, com certeza. Moreno, quais foram, assim, na sua carreira, os títulos mais importantes e o treinador que você trabalhou, que você mais se identificou? Roberto, os títulos que nós ganhamos, né? América, nós ganhamos a taça, nós ganhamos Carioca, Infanto Juvenil para o Juvenil em 79, foi um título importante que nós já começamos a ter o gosto de ganhar título, né? Eu fui artilheiro do Carioca, fui destaque do Carioca e fui artilheiro do Campeonato Carioca naquele ano e fomos campeões. Então eu já comecei a sentir um sabor de ser campeão. Então esse para mim é o título mais importante. Tem um amigo, Nelson, hoje ele é Pietro, mas a gente chamava ele de Nelson, que era o meu goleiro, que é um amigo particular, né, que era um dos maiores goleiros dessas categorias que eu vi. Então esse título para mim foi muito importante, que é como se abrisse uma porteira, abrisse algo no coração e falasse assim, as conquistas são possíveis. Né? Quando você ganha um título,
que você chega no final e tem a oportunidade de subir no degrau mais alto, aquilo parece que abre na alma da gente, pelo menos na minha, a certeza que está tudo ali, está tudo muito perto. E aí veio o título da Copa dos Campeões. Aí primeiro veio a artilharia da Taça de Prata, né? Que eu não terminei artilheiro, porque saímos antes. Mas depois veio o campeão dos campeões. Aí outro título importante, conquistado contra os grandes times do futebol brasileiro. Isso com 19 para 20 anos. Então as coisas começaram... E aí essa cotação para a convocação da seleção de 82 como centroavante. As coisas acontecendo. Aí veio a Taça Rio. Nós conquistamos a primeira edição da Taça Rio. Outra conquista maravilhosa. Ganhamos do Fluminense de 4-2. Então, em 3 anos, conquistando muita coisa. Depois veio o pré-olímpico, eu fui destaque, e fomos campeões do pré-olímpico, né? Então, são títulos que marcam, né? Depois, em Recife, eu não fui campeão, mas fui vice. Mas em Joinville, um título importante, os torcedores puseram um vídeo essa semana da nossa conquista em 87. Nós jogamos contra o Criciúma lá no Heriberto Russo. Eu fui expulso com 15 minutos de jogo. Na verdade, tudo estava montado para me tirar do jogo. E eu fui expulso por ser agredido, né? E eu fui expulso com 15 minutos de jogo. Mas nosso time era muito bom e nós ganhamos a Criciúma de 2-0. E a torcida do Criciúma não saiu do estádio. Isso eu nunca tinha visto acontecer. E ela aplaudia o nosso time de pé. A torcida do Criciúma aplaudia, todo o estádio aplaudia nosso time de pé por aquela conquista. Então isso tudo marcou, né? Porque não era simplesmente um título. Era a satisfação que o torcedor tinha visto de um grande time, de uma grande conquista. Então não é só a conquista, essa conquista também de você fazer com que o torcedor adversário reconhecesse a grandeza do seu time. Então isso para mim marcou muito esse momento. Depois a gente vem jogando mais o Campeonato Paranaense, mas também não conseguimos ser campeão nenhum dos dois. Joguei no Curitiba e joguei no Atlético, mas nos 2 times eu fui vice-campeão estadual. Então esses para mim são os títulos do início da carreira, os mais importantes. E o treinador mais importante, eu falo que foi o Neca, porque me deu toda a base. Ele me puxava pelo braço, como é que eu tinha que me posicionar, meu equilíbrio, meu giro, minha percepção, se eu tinha que entrar dentro do campo e perceber os zagueiros, quem era o mais pesado, olhar rapidamente para ver a dificuldade que o zagueiro tinha adversário. Ele tudo me dava esse toque, quem era o mais rápido, quem era o mais lento. Então isso tudo eu aprendi com meus 15, 16 anos. Então eu falo que ele me deu esse feedback. E depois tive treinadores importantes, mas como o Luiz Felipe Scolari, que ainda não era o Scolari. Tive o Carpegiani no Curitiba, né? E tive o próprio Edu também, que consolidou. Mas acho que ele é mais grato ao nosso time, né? Claro que nós somos gratos a ele também, mas ele é mais grato àquele time de 82 que impulsionou a carreira dele como treinador. Porque se não tivesse acontecido, talvez ele não tivesse chegado tão longe como treinador, que foi. Então, esses treinadores que passaram, a gente sempre conseguiu tirar alguma coisa boa dele, né? O Dudu, né? Então, foram treinadores importantes, com certeza. O Jair Pereira, um grande treinador, também foi muito importante, né? Depois passei a ser auxiliar dele também como treinador. Então foram experiências muito bacanas com esses grandes treinadores. Maravilha. Me diga uma coisa, quando você jogava, o futebol brasileiro é repleto de craques. Hoje é difícil encontrar um craque. Como é que você analisa isso? Por quê? Roberto, eu gosto sempre de falar da velha escola, né? Os jogadores hoje não estão prontos. Eu sou treinador. E houve um episódio em um clube que eu treinei, não vou falar o nome, não merece, em que o presidente ele passava muita mão nos jogadores. Esse era sub-20.
E havia um número 10 com muita qualidade técnica, porém não havia chegado em lugar nenhum. E certa vez eu chamei ele e falei, rapaz, você tem qualidades que poucos têm, mas você não chegou em lugar nenhum. Ninguém te conhece. Né? E você precisa carregar isso tudo que você tem lá para cima. Né? Aí sim. Né? E aí ele, por conta disso tudo, ele questionava. Né? Eu estou pronto, eu sou isso. E certa vez no treino, eu com o joelho operado, que eu tenho um joelho esquerdo operado, hoje com artrose, eu pedi que ele, depois do treino, eu pedi que ele pegasse 5 bolas e colocasse aquela barreira móvel, pegasse o nosso goleiro titular e falei, vou mostrar na prática para você que você ainda não chegou. Vamos bater 5 faltas. Você bate 5 e eu bato 5. Mas antes disso, nós vamos aqui falar para todo mundo ouvir quantos gols você vai fazer. Aí eu falei para ele assim, eu vou fazer meus 5 gols de falta. Quanto você vai fazer? Então botei uma pressão nele para ele entender o que estava esperando ele mais na frente. Eu falei, ó, eu vou fazer 5 gols de falta. Estou com o meu joelho operado, já não tenho mais a movimentação, o equilíbrio que eu tinha, mas vou fazer meus 5 gols de falta. Quando você vai fazer? Ele falou, vou fazer meus 5 também. O que ocorre? Eu bati mais 5 faltas, fiz os 5 gols. E ele fez 2. E aquela galera, como diz na gíria, tirou onda com ele. Né? E eu falei, é isso que eu estou tentando te falar. Né? Falta em você. Tem qualidades, poucos têm, na verdade, mas falta você consolidar. Né? Então, nós tínhamos jogadores com muita qualidade, Roberto, no passado, porque eles foram bem lapidados. Né? Foram bem lapidados. Né? Com isso tudo que eu falei, nós tínhamos uma batida diferente. Eu batia na bola com a mesma facilidade, eu era ambidestro, mas eu batia na bola com a perna esquerda, com a direita, com a mesma facilidade. Eu tinha um domínio perfeito, eu cabeceava, batia falta, batia pênalti. Então, eu era um jogador completo. Tinha velocidade, né? Então, eu era um jogador completo. Né? Então, essa era a exigência da escola, da velha escola. Hoje não, o jogador não sabe bater na bola, é uma batida só, é uma coisa só. Então, está faltando a prática da velha escola. Tudo que parece que no passado era muito bom, né, Roberto? Tudo no passado deixou um gosto muito bom para a gente, né? Esses anos 80, esses anos 70, né? Que foi o que eu mais vivi, possivelmente também o que você mais viveu, Sim. Mas até anos anteriores, décadas anteriores, foram muito bons. Então nós tivemos uma herança muito boa dos anos 60, 70, e quando eu chego nos anos 80, nós tínhamos uma herança, nós tínhamos espelho para olhar. A gente olhava um Pelé, a gente olhava um Paulo César Caju, a gente olhava um Mendonça, a gente olhava um Adílio, a gente olhava um Geraldo Assoviador. Então era aquilo, olhava um Braulio no América. Então era aquilo ali, eles botaram, essa turma botou a régua lá na parte de cima. Para ser chamado de craque, tem que chegar aqui, meu irmão, a régua ali em cima. Hoje qualquer um jogador meia boca é chamado de craque. Qualquer jogador meia boca. Hoje a gente vê no time grande da Série A, o cara não troca 2 passes de 2 metros, se enrola com a bola. Parece que a bola está queimando, o cara recebe a bola com medo. Antigamente o cara dominava, virava, saia jogando. Hoje você vê o cara 2 metros para trocar um passo, para fazer uma tabela, não tem mais. É raro, muito raro. Os caras tiraram o que nós tínhamos. Eu costumo falar isso, na formação, os caras não nos aprisionaram. O Neca não me aprisionou. O Neca me dava... Eu tinha um livre-arbítrio de decidir dentro do campo o que eu ia fazer. Sempre com o objetivo claro do gol. Então, o Neca nunca... Por isso que eu sempre honro o Neca, porque ele, na minha formação, foi muito importante, porque era parte lúdica também, um pouco antes. Aquela parte lúdica que você brinca, mas brinca com responsabilidade. Você driblava muito na rua, dentro de casa, e não havia leis de impedimento. Não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Numa formação, é muito ruim você ouvir, né? Porque a lei te impede, te breca. A gente vai, desculpa, eu vou de vez em quando nas categorias de base, os garotos não podem ser ousados. Eles têm que pegar a bola e tocar, fazer robotizado. Olha, é isso aqui que você tem que fazer. A criatividade, sabe, a intuição do jogador para dar um drible, fazer uma jogada diferente, ele é punido por isso. Isso aí. Então, é o que eu estou te falando,
nós não tivemos, nós ousamos com a nossa parte lúdica, nós brincávamos de driblar, daquele 2 contra 2 na rua, aquela coisa toda, e nós levamos isso para dentro do profissionalismo. Então a velha escola, ela não tirou o que nós tínhamos de melhor, ela nos acrescentou a força física, né, a maturidade. Então, e a responsabilidade também que nós tínhamos com o grupo, jogar em grupo, jogar com posse de bola, gostar de estar com a bola. Enquanto a bola está com a gente, nós não sofremos perigo. Então, essa era a velha escola, né? Hoje você vê que eles não têm dificuldade, a não ser na Europa. Os jogadores têm muita dificuldade em sair jogando, né? Desde ali de trás. Mas se você vê vídeos antigos, os jogadores tinham personalidade para fazer, para tentar, para ousar sair de uma dificuldade dentro da área dele, driblando, com responsabilidade, né? Então, por quê? Isso foi, ao longo do tempo, isso foi melhorando a gente o tempo todo. Hoje não, como você bem disse, eu também já fui treinador de divisão de base, é muito difícil porque já vem aquele cardápio pronto. É isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. E alguns treinadores que chegaram agora, eles não, como estão buscando espaço, principalmente na divisão de base, eles se deixam levar, né? Por isso. Então, te dão um cardápio pronto, isso aí, segue essa aqui a risca, enfim. Então, tiraram do jogador, né? Você vê que hoje fazemos poucos craques. Hoje nós temos um craque no futebol brasileiro que chama Neymar. E há quem questione esse jogador. Eu fico impressionado enquanto pessoas que questionam, cara, o Neymar. Como é que pode isso? Eu torço muito por ele, é o único que a gente tem. Eu torço muito para que ele seja eleito o melhor do mundo. Torci muito na final agora, infelizmente não deu. Mas sabe o que vai acontecer, Roberto? Se ele não for pior para o mundo. Porque ele, para a gente, já está eleito, pelo menos para mim, para uma grande maioria de amigos, ele já está eleito como um jogador fora de série. Ele só precisa disso, né? Então, o pior vai ser para o mundo não escolher ele. Vai ser uma página negra para o futebol. Porque ele não tem que provar mais nada. Ele hoje é o que é. Eu, pelo menos, vou para frente da televisão ver o PSG para ver ele jogar. Porque eu sei que vai ser agradável. Eu falei isso certa vez, sabe para quem, Roberto? Falei para o Djalminha. Eu havia parado de jogar e encontrei o Djalminha aí nos campos da vida aí e falei para ele, ô Djalma, faz um favor para mim. Estende a sua carreira o mais que você puder, irmão. Porque eu só tenho prazer de ver futebol quando eu vejo você. Aí, a partir disso, ficamos muito amigos. E ele me confidenciou algumas coisas que também aqui eu não convém falar. Claro. A não ser que ele autorize aí numa outra oportunidade. Mas eu falei isso para ele, eu falei, irmão, estende essa carreira, porque eu só tenho prazer de ver futebol hoje, porque eu vejo você, irmão. Que eu sei que vai sair algo diferente, porque senão não vai acontecer nada, vai ser esse futebol feio. É a mesmice, né? A mesmice. Falta de criatividade, falta de um drible diferente, uma ousadia, dar um chapéu, até uma caneta, como você dava bastante. Meu Deus, como era bom fazer isso, né? Você empurrar a bola por debaixo da perna do adversário, porque era um recurso. E quando você fazia isso, geralmente você fazia isso no contrapé dele. Quando ele fazia a base e você balançava a base dele, você saía e ele não tinha como mais um recurso de explosão para pegar. Então, teve jogadores que faziam isso muito bem numa geração do Felipe, que jogou no Vasco, ele fazia isso muito bem também, né? Verdade. E ele não era um jogador rápido, mas era um jogador extremamente inteligente, porque ele pegou esse time da base. Quando os caras montavam a base na frente dele, ele saía sempre para o lugar torto do marcador. E era encantador ver ele jogar também. Então, isso no passado era muito, muito, muito farto. Você lembra do Joãozinho, que foi ponta esquerda do Cruzeiro? Sim. Um absurdo de jogador, né? Que ia tabelando com um pé com o outro, jogando a bola de uma perna para outra, para cima do adversário. São coisas que a gente não vê mais, são coisas que os jogadores inventavam, né? Que dava certo. Então, hoje, infelizmente, essa nova escola, essa faculdade que se abriu hoje, os professores de hoje
virar as costas para as coisas boas, né? Quem perdeu? O futebol. Poderíamos estar produzindo muito mais jogadores bons, né? Mas eu não sei qual o medo, o receio deles não mesclarem alguns jogadores com responsabilidade e deixar o jogador à vontade, né? Para que mostre o caminho, o que tem que fazer. Vai para cima, tenta o drible, vai por aqui, vê a base, olha a marcação dele, vê quando ele balança essa base dele que não está, o lado que está. Isso tudo são coisas que na formação você pode passar para o garoto. Mas hoje querem marcação, tem que jogar no 3-5-2, você precisa marcar, você precisa fazer isso. E estão tirando nessa formação que tem de melhor. Essa parte lúdica, que ele pode brincar, que ele pode ousar a fazer algo diferente, não vai ser repreendido. Faz de novo, mas faz por aqui. Treinador bom é esse, né? Faz de novo, ó, gostei, faz de novo, mas faz de novo por aqui agora, por aqui vai dar certo. Então você vai incentivando até que ele consiga fazer. Esse era o prêmio na formação. Tá Hoje certo. não faça isso, não faz isso, vai dar errado, ó, vai dar problema aqui. Então hoje tiraram essa liberdade do jogador brasileiro, principalmente. Estamos produzindo poucos craques no futebol brasileiro. Meu amigo, olha, a live está maravilhosa, você está dando uma aula. É um prazer muito grande falar contigo. Como no Instagram tem um limite de tempo, a gente tem mais 3 minutos. Eu queria te agradecer e queria fazer uma pergunta muito rápida. Você pensa em ser presidente do América? Aí faz essa aí para você, para a gente bater um E me bate-bola. despeço. Não, eu te agradecer e a gente combinar outra live. Pode falar. Eu sou emérito do América. Isso. Então, em 2014, eu fui candidato porque o presidente foi afastado e precisava cumprir 1 ano de mandato dele ainda. Então, eu me arrisquei, não com o intuito de ganhar, mas de apresentar um projeto para o Conselho do América. E consegui apresentar esse projeto. Tanto que a família Medina se interessou por esse projeto, Roque Henrique, eu estou falando, se interessou por esse projeto. Mas o América não se interessa. Eu não sei qual é a vontade desses dirigentes. Hoje não. Hoje eu não tenho dúvidas porque eu acho que o interesse não conjuga com o meu interesse, de ver o clube jogando as principais competições nacionais e da América, entendeu? Então, hoje eu não tenho pensamento de vir candidato à presidência, não. Tá certo. Olha, eu quero te agradecer de coração. Eu tenho mais umas 10 perguntas, mas o tempo no Instagram, ele é diferente do Facebook, ele é limitado a 58 minutos. Vamos ver se a gente combina outra live. Mas de coração, cara, eu não te acompanhava muito, sou do Rio Grande do Norte, mas eu vi muitos gols seus. E é apaixonante. A elegância de jogar. Era um 9 que jogava de 10 ou 10 que jogava de 9, não fazia diferença. Onde você estava super muito bem. Então, eu quero te agradecer de coração. Que Deus abençoe a você e sua família. Vamos interagir para ver se a gente faz uma segunda parte ou uma live completa no Facebook. O que for melhor para você. De antemão, já antecipado, de coração, muito obrigado pela tua humildade, pela sua boa vontade. A gente não deu para fazer no Facebook, veio para cá, era para fazer às 9, começou às 10. Mas te agradeço de coração. Show de bola mesmo. Foi um prazer falar contigo. Roberto, obrigado. Deixa aqui um abraço carinhoso, né, para os amigos que acompanharam aí. Desculpe que passamos por probleminha, passamos do tempo, não conseguimos fazer no Facebook, mas como você bem disse, se nós conseguirmos fazer outra no Facebook, vai ser um prazer, mas vai ser mais lá para frente, marcar um momento melhor e vai ser um prazer de novo bater um papo com você. Obrigado. Abraço, querido. Um abraço a todos que acompanharam. Boa noite a todos. Valeu. Valeu.